Recentemente, a B3, isso mesmo, a Bolsa Brasileira, divulgou um boletim mostrando que os fundos imobiliários estão com 30% de desconto em relação aos seus patrimônios. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, antes de eu começar a te explicar tudo que eu tenho para explicar nesse vídeo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, para você deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante. E segundo, para você se inscrever nesse canal. Dessa forma você não perde nenhum vídeo que é muito importante para você, investidor, certo? E assim, antes de você entender o porquê esses 30% de desconto e quais os benefícios você vai ter ao investir nos fundos imobiliários, eu quero te explicar o que é um fundo imobiliário. Às vezes você ainda nem entende o que é isso, e por isso eu vou explicar de forma bem direta e didática para você entender, certo? Um fundo imobiliário é basicamente um ativo do mercado financeiro, e você consegue investir nele através da Bolsa de Valores. E como que funciona? Você investe em um fundo imobiliário, ele vai pegar o seu dinheiro e de diversos outros investidores e vai comprar ativos do mercado imobiliário. Existem diversas formas de você investir no mercado imobiliário, mas a forma mais comum é através dos imóveis. Então você compra um imóvel e recebe aluguel, certo? Só que um fundo imobiliário não vai comprar um imóvel, uma casa, porque é muito dinheiro envolvido. Ele vai comprar prédios, ele vai comprar um prédio em São Paulo, um prédio no Rio de Janeiro, um prédio em Minas Gerais, enfim, com vários escritórios, e vai alugar tudo isso e receber aluguel todos os meses de quem estiver ali usando o escritório, basicamente isso. E dessa forma ele vai ter um lucro líquido. 95% desse lucro que o fundo imobiliário vai ter, ele vai distribuir com você, cotista, com todos os investidores desse fundo. E 5% fica ali com o fundo para outras utilidades, certo? Então o fundo imobiliário é basicamente isso. E aí assim, eu te falei lá no começo que os fundos imobiliários estão com 30% de desconto segundo a B3. Ou seja, você consegue comprar um fundo imobiliário 30%, pagando 30% menos do que ele vale. E por que tudo isso está acontecendo? Porque os fundos imobiliários, eles estão baratos. Assim, existem diversos motivos, tá bom? Mas um dos principais motivos e um dos motivos que mais afetou os fundos imobiliários durante a sua história foi a taxa Selic. Então a alta da taxa Selic acaba atrapalhando um pouco os fundos imobiliários. Para quem não sabe, taxa Selic é basicamente a taxa básica de juros da economia brasileira. E só para você ter noção, há pouco tempo atrás a taxa Selic no Brasil era de 2% ao ano. Então a taxa básica de juros do Brasil, 2% ao ano. Hoje essa taxa já passa dos 10% ao ano. Então teve sim uma grande subida aqui na taxa Selic. E isso acaba afetando o mercado imobiliário e, consequentemente, os fundos imobiliários, porque eles investem no mercado imobiliário. Então isso acaba fazendo com que haja esse desconto nos fundos imobiliários. Você consegue comprar eles com um preço menor do que ele deveria estar valendo. Então assim, isso tudo reflete o quê? O medo, um pouco de medo que os investidores têm. Mas isso é uma grande oportunidade para você que está assistindo esse vídeo, porque você vai estar comprando um bom ativo a um bom preço. E esse é um ponto fundamental para qualquer investidor de sucesso. E aí assim, para você conseguir entender de uma forma mais didática ainda o que eu falei sobre oportunidade, eu vou dar um exemplo aqui de um imóvel comum, tá bom? Uma casa. Um imóvel assim que você vai lá, compra e aluga a casa, porque às vezes o fundo imobiliário está bagunçando um pouco a sua cabeça. Enfim, vou dar um exemplo aqui de uma casa. Suponha que você seja um grande investidor. Então você é um grande investidor do mercado imobiliário. Compra casas para poder alugar essas casas e receber ali uma renda passiva, ok? E vamos supor que você está com 5 milhões de reais e você quer comprar uma casa nesse valor. Você está disposto a pagar 5 milhões por um imóvel, ok? Aí você vai lá em Alphaville, por exemplo, naquelas casas de alto padrão e procura uma casa ali, achou uma casa ideal. Você gostou da estrutura, da arquitetura, do padrão da casa. E como você é um grande investidor, você é experiente. Você já percebeu que aquele imóvel que você viu, ele vale 5 milhões de reais. Se a pessoa que está vendendo essa casa te cobrar 5 milhões de reais, você paga tranquilamente, porque você sabe que aquele imóvel vale aquilo. Você sabe, por exemplo, que com esse imóvel você consegue alugar ele por 25 mil reais, que seria ali algo em torno de 0,5% ao mês de rendimento, que daria aí 6% ao ano de rendimento. Ou seja, você aplica o seu dinheiro, 5 milhões de reais, e tem ali 6% de rendimento desse dinheiro
em forma de aluguel. Você que é um investidor experiente sabe que com aquele imóvel é possível fazer isso. Por isso você está disposto a pagar 5 milhões de reais nele. E aí, o que acontece? Você vai atrás da pessoa que está vendendo essa casa para negociar. E aí você encontra ela e começa a conversar. E aí a pessoa fala para você que está vendendo essa casa por 3 milhões e meio de reais. Na hora, na sua cabeça você já fica assim, como isso é possível? Eu sou um investidor experiente. Eu sei que essa casa vale 5 milhões de reais. Por que ele está vendendo mais barato? Eu quero saber. Aí você vai lá e pergunta, mas por que você está vendendo essa casa por esse preço? Tem algum motivo? E a pessoa te explica que ela está querendo ir embora do Brasil, ela quer morar fora e por isso ela quer o dinheiro de uma forma um pouco mais rápida. E então ela está disposta a receber menos pelo imóvel dela. Basicamente isso. E aí você identifica uma grande oportunidade ali. Por quê? Você sabe que aquele imóvel vale 5 milhões de reais, mas você tem a chance de comprar ele por 3 milhões e meio. Você está comprando ele 30% mais barato. Olha aí os 30%. Percebeu o exemplo? Então você está comprando o imóvel por 3 milhões e meio de reais. E você sabe, como um investidor experiente, você sabe que aquele imóvel pode sim ser alugado por 25 mil reais. E aí, se você alugar esse imóvel por 25 mil reais, pagando 3 milhões e meio, que é o que a pessoa está te pedindo, você vai ter um rendimento mensal de mais de 0,7% ao mês. Lembra, se você tivesse pagado 5 milhões de reais como você esperava, o seu rendimento seria de 0,5% ao mês. 0,7% ao mês, mais de 0,7% no caso, né, daria mais de 8% ao ano de rendimento. Ou seja, você vai aplicar o seu dinheiro, 3 milhões e meio de reais no caso, que é o que a pessoa está pedindo, e você vai ter um rendimento em forma de aluguel aqui de mais de 8%. Percebe como aumentou aqui o rendimento? É o mesmo imóvel, você não está comprando outro imóvel, porém você está comprando ele mais barato, você está comprando ele com 30% de desconto. Isso fora o dinheiro que vai sobrar ali, né? 1 milhão e meio de reais, que é dinheiro para você fazer outros negócios. Então assim, isso daqui que eu ilustrei aqui para você, dando exemplo, seria uma grande oportunidade. Eu tenho certeza que se você tivesse 5 milhões de reais, viu uma casa, gostou e a pessoa fala assim, olha, eu estou vendendo ela por 3 milhões e meio, você compraria na hora sem pensar duas vezes. Eu tenho certeza disso. E olha só que incrível, é exatamente isso que está acontecendo com os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários hoje estão sendo negociados com 30% de desconto em relação ao patrimônio que eles têm. É basicamente o exemplo que eu dei. Você tem a chance de comprar um fundo imobiliário que tem de patrimônio 5 milhões de reais por 3 milhões e meio. Você já economiza muito dinheiro aqui e recebe o rendimento da mesma forma, ou seja, o seu yield, o seu dividend yield aqui vai ser maior, percebe? Então assim, eu dei exemplo aqui com 5 milhões de reais, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas. E até por isso os fundos imobiliários se encaixam bem nisso, porque com pouco mais de 100 reais, em alguns casos até menos de 100 reais, você já consegue comprar fundos imobiliários, você já começa a investir nesses ativos que vão te dar acesso aos imóveis mais seletos do país. Então você tem essa oportunidade. Essa oportunidade que eu ilustrei aqui é a oportunidade que está agora acontecendo na sua frente. Se você não aproveitar ela, você está perdendo dinheiro. É isso mesmo. Você tem a chance de comprar um imóvel por 3 milhões e meio, sendo que ele vale 5 milhões. Por que você não vai comprar isso? Só que os valores são diferentes aqui. É só um exemplo que eu dei. E você deve fazer isso. Se você não tem a mínima ideia de como investir em um fundo imobiliário, deixa aqui nos comentários abaixo que eu vou fazer um vídeo mostrando um passo a passo em relação a esse assunto, tá bom? E assim, eu espero que com esse vídeo tenha ficado claro o porquê que isso tudo está acontecendo e qual benefício você tem ao começar a investir nos fundos imobiliários agora, nesse exato momento. É comprar um ativo que vale 5 milhões por 3 milhões e meio. É basicamente isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima!